a quem anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Passamos agora a dar atenção a um assunto que em alguns aspectos é contencioso. Será que precisamos pregar Cristo aos que já são crentes? Alguns assimilarão que muitas referências bíblicas a pregar Cristo acham-se no contexto de missões ou de evangelização. Evidentemente, para pregar o evangelho às pessoas não salvas, temos que pregar Cristo. Entretanto, precisariam os crentes de algo diferente? Toquei nessa questão no primeiro capítulo desta pequena obra e expus um ponto preliminar baseado em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Se os crentes devem correr com paciência, olhando para Jesus, certamente será preciso ajudá-los a exortá-los a fazê-los. E como podemos fazer isso sem pregar Cristo? Pois ele é tanto o autor da fé como o seu consumador, e nós ficamos completos nele, como está em Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Consideremos isso mais um pouco. Sem lugar para dúvida, a Epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos. Embora o escritor advirta aos seus leitores contra a apostasia, é evidente que ele acredita que eles estão verdadeiramente salvos. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Também é óbvio que a epístola é uma homilia, um sermão escrito, repleta de exposição, aplicação e exortação bíblicas. Contudo, qual é o assunto de Hebreus se não é Cristo? Ela o apresenta como Filho eterno e a expressa imagem de Deus, colocando-o diante de nós como o Criador, o sustentador e o herdeiro de todas as coisas. Ela desvenda o Cristo encarnado como o representante do homem, como o sumo sacerdote e o mediador da nova aliança e muito mais. Se os hebreus tinham necessidade desse ensino sustido, até repetitivo, concernente a Cristo, certamente nós também temos necessidade disso. Pode-se dizer a mesma coisa dos destinatários de todas as epístolas do Novo Testamento, pois mesmo a mais prática dessas epístolas dá relevo a Cristo. A razão para esta ênfase é clara. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Note o leitor a ênfase que acrescentei. Os cristãos só podem ser levados à completude, à perfeição, se aprenderem a respeito de Cristo. Naturalmente, podemos isolar textos que não contêm nenhuma referência a Cristo. Lembro-me de ouvir um sermão sobre 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes, no qual o pregador falou exclusivamente sobre os perigos morais de se ter má companhia. Todavia, essa declaração faz parte do extenso tratamento dado por Paulo à ressurreição de Cristo e suas implicações para os crentes. O apóstolo adverte os coríntios a que se distanciem daqueles que implicitamente negam a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 19. De fato, essa passagem começa com as palavras: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Aqui não há então nenhuma desculpa para não pregar Cristo. Isso ilustra o perigo de pregar com base em textos isolados sem a devida consideração do contexto. Eu sugeriria que em todo o Novo Testamento, qualquer que seja o interesse imediato do escritor, o contexto é sempre cristológico. O pregador tem a responsabilidade de estabelecer o seu texto firmemente nesse contexto e, portanto, relacionar o conteúdo do seu sermão com Cristo.
3 epístolas do Novo Testamento foram escritas especificamente para ajudar os líderes da igreja a pastorearem os seus rebanhos. 2 a Timóteo e 1 a Tito. Embora os pastores também façam a obra de evangelista, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 5, o principal dever deles como presbíteros é: pastoreai, alimentai o rebanho de Deus que está entre vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. As epístolas pastorais estão cheias de ensino prático concernente à vida da igreja local. Ensino muito necessário em nossos dias. Mas Paulo tem o cuidado de salientar 2 verdades. A primeira é que os pastores devem ensinar estas coisas aos crentes. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. A segunda é que o propósito desse ensino, não importa quão prático e claro ele seja, é que os crentes em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porquanto Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 10, 14 e 15. Noutras palavras, todo o ensino moral e prático tem o objetivo de cumprir o propósito de Deus em Cristo. Como Pedro expressa: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ensinar ética e moralidade, vida na igreja e obediência sem referência ao seu propósito de servir de ornamento da doutrina e de glorificar Cristo é pôr o carro adiante dos bois, ou até descartar os bois completamente. Ora, não seria o Sermão do Monte um tratado moral sem referência a Cristo? Absolutamente não. Pouco depois do início do sermão, Jesus deixa claro que ele veio cumprir a lei e os profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17. O sermão passa a desvendar o que Deus requer do homem, juntando e ultrapassando o ensino do Velho Testamento. Por exemplo, embora o Velho Testamento nos diga que tenhamos piedade dos nossos inimigos, Provérbios 25, 21 e 22, em parte alguma, ele diz que devemos amá-los. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Novamente, o fim do sermão, Cristo se revela a si e a seu ensino como a pedra fundamental sobre a qual devemos edificar as nossas vidas, se é que elas hão de resistir às tempestades da vida e do juízo. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 29. Portanto, não podemos pregar as exigências morais de Deus sem referência a Cristo. Ele é tanto o cumprimento da antiga aliança como o fundamento da nova. Toda verdadeira moralidade flui da sua autoridade divina. Além disso, a única motivação eficaz para o reto viver, os bois que puxam o carro, é certamente o amor por Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Acima de tudo, porém, devemos pregar Cristo aos cristãos, porque nenhuma outra coisa pode satisfazer o verdadeiro crente. Para vós, os que credes, diz Pedro, é preciosa, ele é precioso. Por quê? Porque Deus diz: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7. Sendo assim, deixar de proclamar Cristo aos crentes é despojá-los daquilo que lhes dá a maior alegria. É privá-los da fragrância do seu conhecimento e do doce aroma de Cristo, de vida para a vida, segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 17.
Se Cristo é o pão da vida, o maná do alto, como está em João, capítulo 6, versículo 33 a 35, será que o pregador não deve alimentar o seu rebanho correspondentemente? Se os crentes ficam completos nele, não deveríamos labutar para mostrar-lhe que o Cristo em quem habita toda a plenitude? Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Naturalmente que sim, pois ele é antes de todas as coisas, a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 17 a 19. Seria esquisito Deus querer que o seu filho tenha a preeminência em tudo, exceto em nossa pregação. Há outra possível objeção, uma questão que perturba genuinamente alguns pregadores. Se pregarmos exclusivamente Cristo, não correremos o risco de negligenciar o Pai, a primeira pessoa da deidade? Será isso porque muitos sermões se referem muitas vezes a Deus, porém fazem pouca menção de Cristo? Por exemplo, é possível pregar sobre a glória de Deus com base em passagem do Velho Testamento, como Êxodo capítulo 3, 6, a sarça ardente, ou capítulo 33, versículo 18 a 23, Moisés rogando a Deus que lhe mostre sua glória sem referência a Cristo? Lembremos-nos, porém, de que sob a nova aliança contemplamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, que revela a plenitude da graça e da verdade, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Devemos expor por todos os meios essas manifestações veterotestamentárias da glória de Deus. Façamo-lo, porém, relacionando-as com Cristo, lembrando que outrora elas eram apenas sombras e precursoras da excelente glória, a glória do Filho amado de Deus, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Porquanto Cristo é o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, da pessoa de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus nos faz lembrar também que não mais chegamos ao Monte Sinai, mas ao Monte de Sião e à cidade do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 24. A verdadeira glória do Deus vivo é revelada somente em Cristo, pois Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. É quem o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Daí, o que concluiremos? Que não honra o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, como está em João, capítulo 5, versículo 23. Quem vê o Filho, vê o Pai. João, capítulo 14, versículo 9. Não é possível, pois, honrar Cristo em detrimento da honra devida ao Pai. Antes, exaltamos o Pai na mesma proporção quando exaltamos o seu Filho.